Olá, juvenis! Bom dia e a paz do Senhor. É uma grande alegria poder estar aqui com vocês nesta manhã de domingo tão abençoado. Pois é, estou eu aqui de novo, invadindo a classe de vocês. Confesso que eu me sinto muito privilegiado de poder estar aqui ministrando essa aula para vocês. Já peço para que você que é aluno já esteja aí, coloque a sua presença no chat, coloque o seu nome, uma paz, né? Que todos vocês já iniciaram colocando paz do Senhor. Coloque também o seu comentário abaixo desse vídeo, deixa o seu like. Se você está chegando agora e ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações deste canal, tá bom? Você é muito bem-vindo. E eu já peço para que você também prepare um lugar adequado para você poder estar acompanhando esta aula. Não seja apenas um espectador. Eu te convido a você participar desta aula mesmo, de onde você está. Você aí pode perguntar alguma coisa no chat, fique à vontade para participar. Já esteja com a sua revista, esteja com a sua Bíblia, separe papel, separe caneta para você anotar, pois a gente tem muita coisa para aprender nesta manhã. E a nossa revista desse trimestre é Questões Difíceis do Nosso Tempo, né? Que lição maravilhosa, você que está com sua revista aí, ou você ainda não pegou, acompanha aí. Pois nós temos diversos assuntos importantíssimos, assuntos que nós precisamos de fato aprender para que nós não sejamos enganados, para que a gente possa ter uma mente sã, voltada na palavra de Deus. Então, eu convido você a abrir sua revista na lição de número 2, hoje, que é o cuidado com a mídia. O que vem por aí? Então, no nosso textuário diz o seguinte, está lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23. Acompanha comigo. Diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me edificam. Então, vamos também fazer a leitura da nossa leitura bíblica em classe, que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, dos versos 6 ao 10. Acompanha comigo também aí, que diz assim, versículo 6. E vós, fostes feitos nossos imitadores, e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis da Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Amém. Que texto maravilhoso. Eu te convido a orar comigo nesta manhã, da onde você está, para que o Senhor possa ministrar ao nosso coração a sua palavra. Ore comigo. Senhor, meu Deus maravilhoso, nós te louvamos, te agradecemos por esta oportunidade que o Senhor nos deu, de estarmos aqui mais um dia, que nós possamos fazer desse dia um diferencial em nossas vidas, que este tema tão oportuno, Senhor, tão importante sobre a mídia, o cuidado que devemos ter com ela, que o Senhor possa usar-me como ministra da palavra do Senhor, para que a palavra que for anunciada nesta manhã possa, Senhor Deus, trazer transformação de vida aos corações e mentes de todos que estão sendo expostos a ela. Nos ajude a permanecer firmes em Tua presença. Que tudo desta aula possa glorificar, possa revelar e anunciar o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus por todas as coisas. Eu quero aqui ler o sintetizando com vocês, que diz o seguinte.
Na lição de hoje, vamos estudar a respeito do uso das mídias. Temos visto que, no geral, a mídia procura manchar ou comprometer a imagem da Igreja do Senhor, além de distorcer os princípios da palavra de Deus. Então, fica as seguintes indagações. Podemos interagir com a mídia? E a igreja? Ela deve se utilizar da mídia para a pregação do Evangelho? Essas perguntas serão respondidas nessa aula. Acredito que vocês, que são alunos aí aplicados nessa classe tão abençoada, já estudaram a lição, já leram a lição, já acompanharam. Então, sabem qual é, de fato, os assuntos abordados nessa lição, como os próprios objetivos que assim falam, né? Que nós temos que saber que temos que ter cuidado com a mídia e conhecer os malefícios da mídia. Então, mais uma vez, eu não vou ler toda a íntegra, né, dessa revista, não vou ler, mas eu vou acompanhar todos os pontos com vocês. Eu espero que vocês possam ser bastante esclarecidos e também que o Senhor possa falar o coração de vocês. Ok, no primeiro ponto, a gente já inicia falando assim, o cuidado no uso da mídia. Mas antes da gente entender ou aprofundar um pouco mais sobre este ponto, eu gostaria de saber de você. O que é a mídia? Você sabe o que é mídia? Você faz ideia do que significa esse nome? Coloque aí no chat. Vou te dar assim, alguns segundinhos para você colocar. Assim, não precisa dar um Google, não, uma pesquisada, não. Coloque o que você acha. O que vem na sua cabeça, assim. O que é mídia? Coloque aí no chat que eu vou te dar uns segundinhos para você responder. Ok? Então, já respondeu? A mídia, a gente pode colocar como se ela tem 3 significados básicos. Por exemplo, se a gente olhar para a palavra original dela, a palavra derivada, né, que a gente coloca mídia do latim, que é média, ela significa meio, ela significa instrumento. Então, a mídia, ela é como se fosse um instrumento de comunicação, um meio de comunicar algo. Então, ela é um instrumento de comunicação. E ao longo dos anos, esses meios de comunicação foram alterando. Por exemplo, a gente começou com o meio de comunicação, que é a fala, né? Tudo começou com a nossa fala. A fala é um meio de comunicação. Depois a gente vê desenhos nas rochas, a gente vê escritos, por exemplo, a Bíblia, né? Nós temos aqui diversas cartas, como as cartas de Paulinas, que a gente constantemente lê. E, inclusive, essas cartas foram um meio de comunicação, foi um tipo de mídia. E ela se tornou parte da Bíblia, parte de um dos livros da Bíblia. Então, assim, a carta é um meio de comunicação. Uma carta, jornais, rádio, vamos lá, televisão, internet, outdoors, panfletos, revistas, tudo isso é um meio de comunicação. Mas, basicamente, ela está envolvida com som, com imagem, com texto, com vídeo. Então, isso faz parte da mídia. E a gente observa que, sendo assim, ela se tornou uma segunda característica dela. Primeiro, ela é um meio de comunicação, mas ela também é um complexo comunicacional, que é um conjunto de comunicação. Porque a partir do momento que ela começou a se tornar comercializada também, depois da época da Revolução Industrial, como a criação de jornais, de impressos, isso se tornou uma comunicação geral. Antes era algo mais particular, depois se tornou algo geral, né? Vamos dizer assim, global. Então, é um complexo comunicacional. A terceira coisa que a gente pode colocar como definição de mídia, tem até um professor, um doutor de uma universidade do Canadá, o nome dele é Sting Harvard, ele elaborou um estudo que a mídia também ela pode colocar como uma cultura, um modo de viver, como se fosse uma cosmovisão. Porque, se a gente olhar bem,
hoje, na época que nós estamos, que né, é na era digital, na época das mídias sociais, né? A gente vê que toda a informação que ali é destilada se torna conceito. Ah, isso é conceitual, isso está sendo usado. Ah, você viu qual é a nova palavra que está sendo usada? Cringe. Gente, quando eu vi essa palavra, o que é isso? Não faço a mínima ideia do que é isso. Então, assim, se você não sabe qual é o assunto do momento, a roupa do momento, o corte do momento, você se torna já desatualizado. Então, a mídia também se tornou uma cultura. A mídia se tornou uma cosmovisão, uma maneira de você enxergar o mundo. Então, de simples meio de comunicação, ela se tornou agora um meio para transformar ideias, mentes e crenças, ideologias. Então, é por isso que a gente deve ter muito cuidado com a mídia. Inclusive, é isso que diz a nossa revista, né? Que é vital compreendermos que precisamos fazer uso das mídias com muita cautela, já que os meios de comunicação procuram sempre difundir seus interesses que confrontam com os valores do reino de Deus. Por isso, é importante que você tenha atenção dobrada sobre o que a mídia divulga e os sites que acessa. Faça sempre as seguintes perguntas. O que há por trás dessa informação? Ela vai contra os princípios bíblicos? Então, pessoal, nós temos que ter o cuidado com a mídia porque ela é um complexo de diversas informações. Muitas vezes, nós não sabemos filtrar todas essas informações. Nem todos param para exercer aquilo que Paulo diz em Filipenses, capítulo 4, versículo 8, que diz que tudo que a gente for fazer, pensar, consumir, a gente precisa pensar se é bom, se é puro, se é saudável, se é de boa fama, se isso é amável, se isso de fato é correto, é puro. Nisto a gente tem que pensar. Então a gente precisa tomar muito cuidado com o uso da mídia em si. Então, a gente tem que entender uma coisa também, que a mídia, o problema em si não é dela, não assim, como dizer assim, não, o problema não é a mídia em si, o problema é quem a usa. O problema é a forma como as pessoas vão utilizar e a forma de quem está controlando a mídia também. Não é a mídia que é o problema, são as pessoas que estão por trás dela. E muitas vezes nós não sabemos as intenções dela, por isso que a gente precisa o quê? Tomar cuidado. A gente tem que entender que todas as coisas, pessoal, foram criadas por Deus. Todas as coisas foram criadas por Deus. Tudo que é bom foi criado por Deus. Nós lemos em Gênesis que tudo que Deus fez foi bom. Cada dia que assim ele criou as coisas, a natureza, as coisas celestiais, criou o homem, a mulher, ele disse que tudo ficou bom. Então, tudo que Deus fez é maravilhoso e bom e podemos usufruir. Só que existe algo que, infelizmente, corrompeu as coisas boas que Deus fez. O pecado corrompeu todas as coisas. O pecado corrompeu toda a criação. Por isso, as coisas que têm aqui a nosso acesso, como o celular, como o próprio YouTube que a gente está transmitindo esta aula, as mídias sociais, os filmes, as séries, toda a mídia, toda a propaganda dos jornais, eles podem transmitir coisas boas, mas também muitas, mas muitas coisas ruins. E isso tudo por conta do pecado. Então, eu já quero deixar um alerta para você. Preste atenção nisso aqui. Anota bem aí na sua revista ou no papel que você estiver mais próximo. Entenda uma coisa. Tome cuidado com tudo aquilo que você tem consumido. Porque a gente precisa seguir o que a palavra de Deus nos diz, pessoal. Então, a gente precisa chegar por esse ponto, a mídia.
Ela foi criada. Ela pode ser usada para o bem ou pode ser usada para o mal. A questão é como você tem utilizado da mídia. E eu quero tratar aqui o porquê nós devemos tomar cuidado com ela. Porque tudo aquilo, gente, tudo aquilo que, irmãos, que nós vemos, nós consumimos de imagem, de palavras, de som, de música, ela fica por muito tempo conosco. E quando os nossos sentidos recebem essas mensagens, que por muitas delas, assim, são prejudiciais, o que pode acontecer? Os efeitos dela, muitas das vezes, são irreversíveis. São bastante destrutivos. É por isso que a gente tem que tomar cuidado com tudo que vemos, com tudo que ouvimos, com tudo que recebemos e sentimos. Por exemplo, se a gente observar os noticiários, os jornais, vocês já pararam para analisar como é que eles transmitem as informações? Já pararam para, assim, ver o jornal? Aí você pergunta, Amanda, você acha que eu estou em que mundo? Como que eu nunca vi uma notícia? Pois é, eu sei disso. O que acontece? Se a gente observar bem, cuidadosamente, nós vamos observar que as informações, de maioria, são de maneira tendenciosa, de maneira sensacionalista. Você sabe o que é isso? São mensagens que elas servem para nos transmitir uma mensagem que está alterada, que é tendenciosa, para gerar em nós um sentimento que eles querem que nós sintamos, que muitas vezes são errados. Por quê? Porque o intuito deles é causar fortes reações à população, não é trazer informação. Por exemplo, se a gente observar estudos sobre o nascimento da mídia, ela cresceu em meio a um ambiente muito hostil. Se nós estudarmos na época da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, das guerras, como que eles utilizaram a propaganda para poder convencer as pessoas, que é uma forma de mídia. Então, por exemplo, se a gente observar na Primeira Guerra Mundial, tanto na Europa, mas principalmente nos Estados Unidos, eles usaram muito os cartazes, cartoons. Eles fizeram, vamos dizer assim, eu quero dizer, né, os cabeças do Estado, assim, dos Estados Unidos, né? Eles reuniram cartunistas, artistas, psicólogos, comunicadores, aquelas pessoas que trabalham com comunicação. E eles reuniram, época da Primeira Guerra Mundial, pessoal, quem aí lembra de história, coloque aí o ano que começou a Primeira Guerra Mundial. Por favor, coloque aí no chat, se você sabe. Eu vou dar uma dica. 1900 e... Isso aí! Eu acredito que você tenha colocado, né? Eu acredito que sim, porque vocês são muito inteligentes. 1914, pessoal. Isso aí. Então, o que acontece? Nessa época, eles reuniram e colocaram assim, quais informações vamos passar para a população? Por quê? Porque eles estavam no meio de uma guerra. Eles precisavam de homens, de soldados, eles precisavam de homens para se alistar. Eles não podiam simplesmente cobrar e exigir de uma forma autoritária, porque perceberam que isso não iria funcionar. Então, eles escolheram fazer o quê? Que lindo! Colocaram cartazes, desenhos bem bonitos assim, para convencer os homens a se alistarem, inculcando que eles deviam ser patriotas. Não que há um problema em você prezar pelo seu país, mas a forma que eles estavam colocando isso na cabeça da população era uma forma tendenciosa, uma forma maliciosa. Então a mídia, ela foi sido utilizada para, vamos dizer assim, convencer e manipular as pessoas. Na Segunda Guerra Mundial, usaram ainda mais esse poder da mídia. Principalmente Hitler, ele usou isso na Segunda Guerra Mundial e ele demonizou os judeus. Por isso que, no tempo que eles viveram, as pessoas não achavam que Hitler era tão mal assim. Porque a forma como eles transmitiam esse tipo de mídia, de propaganda, de informação, era para colocar que o vilão fosse os judeus e Hitler
fosse Salvador, que estava acontecendo aquela guerra por causa do mal que existiu. Para destruir esse mal, eu precisava de uma guerra, eu precisava destruí-los. E até hoje, essa metodologia funciona na mídia. A gente percebe que ela pode transformar vilão aqueles que eles querem. Um dos comunicadores de Hitler, tem vários estudos baseados nesse comunicador, agora me foge à memória o nome dele, mas ele diz uma frase assim, que muitos repetem, que uma mentira contada 1000 vezes, ela se torna-se uma verdade. Vocês percebem quantas notícias são repetidas? Eu não vou ficar citando aqui, né, mas quem eles querem transformar de vilão. Gente, perceba uma coisa. Aquilo que a grande mídia mais divulga é aquilo que a gente deve correr, aquilo que é uma mentira. Porque desde o início a mídia não foi criada simplesmente para informar a população, mas foi para manipular, foi para trazer um aprisionamento, não de concorrência, mas um aprisionamento de mente, pessoal. Meus irmãos, o aprisionamento de mente é o pior que tem, porque se eles dominam as nossas mentes, eles vão dominar as nossas crenças, as nossas ideologias, aquilo que vivemos, aquilo que cremos. Mas não é isso que deve nos reger e nos seguir. Por isso, eu estou falando aqui que nós devemos ter cuidado com o uso delas. Então, precisamos tomar muito cuidado com essas informações e sermos direcionados pela palavra de Deus. A gente não pode ser ingênuo, inocente, achar que nós podemos consumir todo tipo de conteúdo sem nenhum cuidado e consumir por mero entretenimento. Sabe, aquela conversa assim, por favor, Amanda, eu quero assistir e ver e fazer o que eu quero? Qual o problema disso? Qual o problema de ver o que eu quero, acessar o que eu quero, fazer o que eu quero? Eu tenho que agora pensar ou refletir no que eu estou fazendo? Porque eu não posso fazer as coisas por mero entretenimento. Não. Por favor, né? Já tá demais, melhor parar de falar, porque não tá legal isso aqui, não tô gostando. Então, pessoal, não sei se vocês estão pensando dessa maneira, mas a gente precisa entender uma coisa. Não podemos consumir as coisas por mero entretenimento ou porque a gente acha legal, porque a gente acha divertido. Pessoal, se a gente estiver pensando desse jeito, a gente está seguindo a agenda dessas pessoas que controlam a mídia. Nós lemos aqui nas revistas e nós testemunhamos isso constantemente, gente. Que a grande mídia, ela não quer informar a população e muito menos ela quer colocar princípios de Deus na cabeça das pessoas, nas famílias. Pelo contrário, ela tem deturpado a palavra de Deus. Ela tem blasfemado contra o Senhor constantemente. Nós vemos isso em filmes, em séries, em programas de TV, o nome de Deus sendo blasfemado, o nome de Deus sendo desonrado. Como eu disse para vocês inicialmente, tudo que Deus criou foi bom, mas o pecado corrompeu todas as coisas. Se o pecado corrompeu todas as coisas, se o homem ele possui uma natureza pecaminosa, nós devemos ter que tomar cuidado com tudo que o homem faz, com tudo que o homem controla. Então, devemos tomar cuidado com o que consumimos. Ou seja, eu e você não podemos consumir as coisas porque simplesmente achamos legal ou por mero entretenimento. Porque, mais uma vez eu repito, antes de chegar nas suas telas, nas suas mãos, ela passou por uma mente. Essa mente pensou em diversas coisas. Ela não criou as coisas sem nenhum propósito. Irmãos, meus amados, tudo que é transmitido para nós requer uma atenção dobrada. Porque isso, antes de chegar em nós, passou por diversas análises. E eles não querem que a gente reflita nisso. Pelo contrário, enquanto estou falando aqui, pode ser que o inimigo tenha lançado coisas na sua cabeça assim, não escuta o que ela está falando, não vai na dela não, não vai não, que é mentira.
Qual o problema de você ver o que você acha legal, divertido? Ah, isso é maneiro. Não é assim não, pessoal. Não é assim. Deus nos deu uma mente para pensar. Deus nos deu a sua palavra para que ela possa ser a nossa única regra de fé e prática. Que possamos viver segundo esta verdade. Não segundo os nossos conceitos, achismos e o que as pessoas falam, mas o que Deus diz em sua palavra. Então, por exemplo, a gente observa como as novelas influenciaram a população. Durante as décadas de 70 e 80, foi a época que a televisão se tornou mais popular. Inicialmente foi a rádio, né? Nos anos de 1918, 1950, mas a partir de 1970, a televisão se tornou popular. Então, as novelas invadiram a casa das pessoas. E estudos, pesquisas, eu vou até citar uma delas aqui, foram feitas que aonde o sinal era mais forte da TV, olha só, o comportamento das pessoas mudaram. Ouça essa pesquisa feita em 2009 do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. Os estudos analisaram o conteúdo de 115 novelas transmitidas pela Globo entre 1900, olha só o ano, 1965 e 1999, nos dois horários de maior audiência, que é 19 e 20 horas. Os enredos das novelas, com frequência, incluem críticas a valores tradicionais. Inicialmente, havia um pouquinho mais de espanto, né, no público tradicional, mas o objetivo da grande mídia é esse que eles estavam revelando aqui. Olha só, essa pesquisa é uma pesquisa de uma instituição norte-americana, não é brasileira. E nisso, eles afirmaram que eles queriam quebrar valores do conservadorismo, dos princípios bíblicos, gente. Na pesquisa mostrou que constantemente os enredos da novela queriam quebrar essas barreiras. E hoje a gente observa que cada vez mais tem se normalizado. Naquele tempo, as pessoas consumiam, seu comportamento ia mudando, ia alterando, mas ainda assim eu via um pouco de resistência. Mas hoje, às 17 horas da tarde já passa, novela de adolescente, casais homossexuais, namoro na adolescência, sexo na adolescência, drogas, prostituição, a ideologia de gênero. Qual o problema de você curtir um, curtir outro, de você ver um amor? Qual o problema disso? Viva a sua vida, seja rebelde mesmo, saia de casa, faça o que você quiser. Qual o problema disso? Se te faz feliz, se você fica bem com isso, se está tudo bem, se você se sente bem, se te faz feliz, faça isso. É para o seu bem. Assinado o diabo. Meus irmãos, e essas são as milhares de informações diárias que ele quer que você desfrute, que você aprecie, que você deseje, que você viva. Ele é o maior opositor do reino de Deus. Você ainda acha que você pode consumir qualquer conteúdo porque você acha legal, porque não era entretenimento? Se ele é o maior opositor do reino de Deus, você acha que ele não tem usado da mídia para denegrir a imagem do Senhor? Para inculcar na mente das pessoas coisas malignas? Você acha que ele não tem utilizado disto? E a pergunta mais importante: você acha, meu querido juvenil, que você não pode ser influenciado por isso? Você acha que se você continuar consumindo todo o conteúdo sem uma reflexão, você não será influenciado por isso? Pense nisso. Nas redes sociais, por exemplo, nós vemos que os conteúdos eles são exibidos de maneira viciosa. Por exemplo, se a gente olhar aqui uma rede social, um Instagram, um Facebook, nós vemos que a informação é aquela informação infinita, que a gente diz, né? A rolagem infinita. E foi criado justamente para que os usuários possam permanecer fixos nas redes sociais. Não foi criado pensando para que é mais fácil, que é mais legal, não. Foi criado justamente para que você continue ali conectado. Esse é o objetivo das redes sociais. Não é meramente
você se comunicar com alguém que está a quilômetro de distância, ou você colocar ali coisas legais sobre você. Não há problema, assim, você ter rede social, mas o problema é que a gente tem que ter cuidado com ela, a gente tem que ter muita cautela com a forma que usamos as redes sociais. E ali são vários posts, várias notícias que são utilizadas ali para capturar informações dos usuários e as informações que os usuários colocam sobre si mesmos. As outras informações que são mandadas para ele são de acordo com os seus gostos, né, com os seus interesses. O objetivo deles é que o usuário continue interagindo com as redes sociais. Ou seja, que ele fique constantemente conectado, que ele não saia. Pois é, eu vou falar um pouco dos malefícios no próximo tópico. Mas, por exemplo, a música também é um tipo de mídia e devemos tomar cuidado com ela. Ela influencia, de fato, as pessoas. Tanto pode ser uma influência ruim, uma influência boa. E esses efeitos, eles são instantâneos, eles são muito mais rápidos do que uma influência de um filme, de um vídeo, de uma leitura. A música, ela influencia muito mais rápido do que qualquer outra coisa. Né? Nós chamamos, por isso que a música, ela é a primeira arte. Então, assim, a música, ela também pode ser usada para mudar o humor de uma pessoa. E descobriu-se que causa reações físicas semelhantes em muitas pessoas ao mesmo tempo. A música também tem a capacidade de fortalecer ou enfraquecer as emoções de um evento específico, como um funeral, né? A gente sabe que um funeral tem um tipo de música, num aniversário, numa festa tem um tipo de música. Então, isso vai reforçar o ambiente. Então, a música repetitiva faz a pessoa entrar em um estado de pensamento subconsciente ou em um estado de raiva. Olha só essa pesquisa. Em 2003, Craig Anderson e Nicholas Kennedy, que são colegas na Universidade do Estado de Iowa, nos Estados Unidos, e Jenny Eubanks, do Departamento de Assistência Social do Texas. Eles relataram que as letras de músicas violentas aumentaram os pensamentos agressivos e os sentimentos hostis entre 500 universitários. Eles pesquisaram também sobre os efeitos dos jogos violentos e foram os mesmos resultados, pessoal. Pessoas que foram expostas constantemente às músicas violentas, a jogos violentos, elas mudaram o seu comportamento. Olha a influência que gera. Nós não podemos escutar qualquer tipo de música, qualquer tipo de coisa, não. Tanto é que a palavra de Deus nos diz que nós devemos prezar em nós. O apóstolo Paulo fala: músicas, louvores, hinos espirituais, salmos, cânticos espirituais. Pois é isso que vai gerar em nós uma mente voltada para as coisas celestiais, para as coisas do céu. Se a gente consumir músicas, mesmo talvez que as letras não são, vamos dizer assim, erradas em si, mas as suas intenções e motivações daquele quem a criou não são para a glória de Deus, não vão nos edificar, gente. Não vai nos fazer bem. Vamos ficar com o que a palavra de Deus nos diz. Vamos ficar com o que o Senhor nos mostra em sua palavra, para guardarmos, para louvarmos a Ele com hinos espirituais, com salmos, com cânticos, para que a nossa mente esteja constantemente voltada para o Senhor, para que nós possamos guardar o nosso coração, pois é dele que procede a vida. Nós vemos também a influência dos filmes e das séries. E se a gente analisar o cenário atual, o número de filmes, programas e séries cujo personagem principal não é mais o mocinho, né? Ele não é mais tão interessante, não é mais tão legal, mas o personagem principal tornou-se, antigamente, que era o antagonista, né? O vilão. Então, filmes como Cruella, como Malévola, como Coringa, esses personagens, eles foram romantizados. Um romance à vilania. O roteiro dessas produções aborda que as ações e atitudes cruéis dos vilões provêm de uma série de fatores que ocorreram ao longo de suas vidas. Ou seja, eles só fazem o que fazem devido ao que sofreram na vida. Pessoas os machucaram, pessoas os humilharam, trataram mal, desprezaram.
Aí isso acaba gerando em nós uma sensibilização. Ah, poxa. O que eles fizeram, assim, eles sofreram tanto na vida, né? Olha só o que os pais eles fizeram. Eles foram rejeitados, desprezados, foram humilhados. Eu até entendo, né, porque eles fizeram isso. O que sofreram também. Então, observem como o nosso senso de moral, do que é certo e errado, é manipulado. Nosso senso de justiça é manipulado por conta disso. Então, nós olhamos para eles e o que eles fazem não se torna tão ruim assim. Nós também podemos observar uma franquia bastante conhecida por todos nós. A franquia de Velozes e Furiosos, pessoal. Pois é, tem vários filmes de carros animados, carros legais. Uau, velocidade, corrida ali, corrida aqui. Uau, é massa, né? Muito legal o filme. Mas qual o problema, né? Tem corridas legais, nada demais. Ninguém tá vendo mesmo, né? À noite, assim, qual o problema de corridas legais? Carros roubados. Tem carros roubados, tem mesmo. Mas o que a gente vê? Que constantemente os protagonistas, eles burlam as leis. E eles não se importam com isso. Pois é, isso mesmo que acontece. Os filmes, por exemplo, exaltam a ostentação. Eles embelezam o roubo, embelezam o furto, o hedonismo, o prazer momentâneo e passageiro é exaltado nesses filmes. E a rebeldia são pautas dessa franquia. Vai me dizer que quando o Toretto e o Brian estavam correndo da polícia, você não torceu para que eles não fossem pegos? Pensa aí, não precisa me responder não, mas pensa. Tá vendo? Observe mais uma vez como o nosso senso de justiça e de moralidade é influenciado por esse tipo de filmes. Pessoal, a gente não deve acompanhar as coisas porque meramente achamos legal, porque achamos divertido, porque achamos maneiro. Não é isso que deve nos reger. Eu não estou dizendo bem assim, devemos proibir que vamos ver esse filme. Não é isso que eu estou dizendo. Embora existem coisas que devemos de fato cortar o mal pela raiz. Porque esse filme, ele traz muitas influências ruins. Não tem nada de virtude que podemos tirar desse filme. Aí você fala assim, a amizade que eles prezam. Eles são amigos, né? Façam tudo. Exatamente. Exatamente isso aí. Eles fazem tudo pela amizade. Eles roubam porque eles são amigos. Eles ficam bêbados, eles são amigos. Eles usam isso, aquilo. Não tem nenhum problema eu fazer isso aqui, porque se eu roubar um governo corrupto, eu não estou sendo igual a eles, porque eles estão sendo corruptos. Vamos então, já que todo mundo tem que ter o mesmo valor em dinheiro, vamos roubar juntos, amigos. Vamos fazer isso, vamos unir as nossas forças, vamos juntar as mãos, vamos fazer. Uau, que lindo esse cenário, incrível, né? Olha só. É sério que você ainda quer defender esse filme? Não, não é possível que você ainda queira defender esse filme. Não é possível que você queira justificar. Não tem, gente, não tem. Não tem como. Moças, olha como as mulheres são objetificadas nesses filmes. As mulheres com roupas vulgares, sensuais, mostrando seus corpos. As mulheres ali são objetificadas. O sexo antes do casamento é exaltado. Aqueles carrões, os homens fortes, nossa, que legal. Gente, esse cenário é totalmente, vamos dizer assim, desvirtuoso para as nossas mentes. Não tem como eu olhar por esse filme e sentir um pouco de paz. E sentir, nossa, como Deus tem se agradado por eu consumir esse tipo de conteúdo. Porque eles transmitem tudo aquilo que Deus odeia. Pense, como diz aqui a revista, ela vai contra os princípios bíblicos? Sinal vermelho, não faz isso, não assista, não vai por esse caminho. Ela denigra a imagem de Deus? Não vai por esse caminho, não vai, não assista. Eu acho legal. Isso está indo contra a palavra de Deus?
contra os princípios de Deus, então não assista, não consuma e não veja. Por quê? Olha o que diz a palavra de Deus. Vamos ler lá em Salmo. Eu vou ler aqui na versão NVI, porque é uma versão que está um pouquinho alterada aqui. Na versão NVI. Portar-me-ei com inteligência lá no caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa com um coração sincero. Verso 3 de Salmo 101. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Odeio a obra daqueles que se desviam. Não se me pegará a mim. Um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem mau. Olhem só, vou ler mais uma vez o verso 3 do Salmo 101. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Não porei coisas impuras diante dos meus olhos. Nós observamos diversos versículos da Bíblia que fala que devemos guardar os nossos olhos. Que se os nossos olhos forem bons, o nosso corpo será luz. Que nós devemos... Olha só, o Salmo 119, 37 diz: desvia os meus olhos das coisas inúteis. Faze-me viver nos caminhos que traçaste. Pessoal, meus amados irmãos, se nós mantemos nossos olhos fixos em Cristo, em Sua palavra, nós não seremos enganados. Nós não iremos ficar com dúvida no que iremos assistir, no que iremos consumir. Mas porque nós estamos cheios da palavra de Deus, nós iremos tomar decisões sábias. É por isso que muitas decisões de vocês não são tomadas sabiamente. É por isso que muitas dúvidas existem no coração e na mente de vocês, porque vocês precisam se encher da palavra de Deus. Amados, não é tempo de se entupir com joguinhos eletrônicos, com mídias sociais, com filmes, com séries, com acompanhar temporadas. Não é tempo disso, não. É tempo da gente se encher da palavra de Deus. Da gente dizer: oh, quanto eu amo a tua lei. Nela medito dia e noite. É o tempo da gente buscar Deus em oração, da gente conhecer o Senhor. Não meramente um conhecimento sobre Deus, mas um conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus em nossas vidas. E só vamos conquistar isso quando renunciamos àquilo que a gente acha que é legal, que a gente gosta, mas que nos afasta da nossa comunhão com Deus. Que possamos dizer como um salmista: tu que me sondas e me conheces, vê se há em mim um caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, aonde você tem colocado os seus olhos? Aonde os seus olhos têm caminhado? Que tipo de mídia você tem utilizado? Pessoal, as informações estão a um clique. Antigamente, as pessoas, para acessarem, por exemplo, um conteúdo pornográfico, tinham que ter até identidade, tinham que ir nas bancas de revista, comprar revista, mas hoje as informações, hoje essas mensagens pornográficas estão a um clique de distância. Não tem restrição, não tem idade, qualquer um pode acessar. Pesquisas mostram que 9 em cada 10 crianças de 11 anos já acessaram conteúdos pornográficos. Mais de 70% de adolescentes acessam conteúdos pornográficos. Ou já viram, já consumiram, divulgam com os amigos, porque os amigos da escola falam, acham legal. Ai, o que tem? Nossa, bora curtir isso. Nossa, olha só isso aqui. Olha essa imagem. Aonde os seus olhos têm ido? A quem você tem seguido? A quem você tem curtido, comentado, compartilhado? O que o seu coração tem alimentado? Você tem flertado com o mal? Você tem flertado com aquilo que Deus odeia, juvenil? Preste atenção e faça nesta manhã uma autoanálise no seu coração. Como purificar ao jovem o seu caminho? Observando a palavra de Deus. Observando as Escrituras. Contemplando a lei de Deus. E fixando nos umbrais do nosso coração.
E é exatamente isso que o inimigo tem feito. A mídia é, sem dúvida, até fundamental na nossa vida. Até podemos usar ela para o bem, podemos nos comunicar com as pessoas, como estamos fazendo aqui. Vamos falar isso no ponto 3. Mas devemos ter cuidado com ela. Vamos então para o ponto 2, que diz o seguinte: a mídia e seus malefícios. Vamos ler aqui o primeiro parágrafo, que diz o seguinte: a mídia pode ser uma ameaça, dependendo da forma como a utilizamos. Se para algumas pessoas ela é o parâmetro principal na formação de opinião, olha só, para nós, para vocês, nós que somos cristãos, o parâmetro não é mídia, olha aqui é quem? É Jesus, autor e consumador da nossa fé. Nem sempre a mídia cumpre o seu papel de informar com honestidade, como nós conversamos no primeiro ponto. Seus interesses, em geral, são maléficos. Ela usa todo o seu potencial para fazer com que as pessoas venham abandonar os valores éticos e morais. A gente falou sobre isso, denegrindo os preceitos bíblicos. Pois é, pessoal, nada que nós já viemos conversando. Então, eu quero passar para vocês ler uma pesquisa feita em 2017 na Inglaterra com 115 mil pessoas da idade de 14 a 24 anos, dentro da nossa faixa etária. Olhem só o que eles encontraram. Eles fizeram algumas perguntas para esses adolescentes e jovens e, de acordo com essas respostas que eles deram, eles concluíram as seguintes informações. 91% das pessoas de 16 a 24 anos usam a internet para redes sociais. A mídia social foi descrita como mais viciante do que cigarros e álcool. As taxas de ansiedade e depressão com jovens aumentaram 70% nos últimos 25 anos. O uso de mídia social está associado às maiores taxas de ansiedade, depressão e sono ruim. O cyberbullying é um problema crescente, com 7 em cada 10 jovens dizendo que eles experimentaram isso. O uso da mídia social afeta negativamente o sono, porque a luz azul artificial emitida pelo smartphone ativa neurônios no cérebro. Consequentemente, esses produtos químicos interrompem a capacidade do corpo de produzir melatonina, que é um hormônio indutor do sono. Um outro problema também que eles registraram é que a imagem corporal é um problema para muitos jovens, tanto homens quanto mulheres, mas principalmente mulheres na adolescência e início dos 20 anos. Até 9 em cada 10 adolescentes dizem que estão infelizes com o corpo. Estudos têm mostrado que quando meninas e mulheres na adolescência e 20 e poucos anos elas vão nas redes sociais, por apenas um curto período, as preocupações com a imagem corporal são maiores em comparação com não usuários. O estudo também demonstrou meninas expressando um desejo intensificado para mudar sua aparência, como rosto, cabelo ou pele, após passar um tempo no Facebook e nas redes sociais. Observem como que isso afetou a mente dos adolescentes e jovens. Isso foi um dos estudos que eu li. Tem diversos estudos feitos falando dos malefícios da mídia. E eu afirmo para vocês, pessoal, meus amados, os malefícios são muito maiores do que os benefícios que a mídia pode transmitir. Porque o inimigo tem investido pesado. Ele tem investido pesado para dominar as mentes. As pessoas, elas são escravas das redes sociais e não percebem. Coloca aí no papel que você está. Se você ouviu o que eu pedi no início, não precisa falar, informar. Coloque aí. Quanto tempo você passa conectado nas mídias digitais? Quanto tempo você passa conectado com o celular? Oh, peraí. Quanto tempo eu passo? Eu nem tiro ele da minha mão, ele está no meu bolso, ó. Constantemente. Coloca aí e reflita. Quanto tempo você tem passado com as mídias sociais? Você se considera viciado no seu celular, viciado nas mídias sociais? Não precisa me responder. Só coloque no papel aí. Coloque, seja sincero. Não engane a si mesmo. Faça uma reflexão, uma autoanálise sinceramente sobre você. Você tem dado muito tempo para mídias sociais? E esse tempo tem impedido que você faça a sua leitura bíblica, que você ore? Quanto tempo você gasta lendo a Bíblia e quanto tempo você gasta orando? Coloque aí, faça uma lista.
Qual o tempo que você fica na rede social, no seu celular, e qual o tempo que você fica lendo a Bíblia, orando, ajudando os seus pais em casa, fazendo qualquer outra coisa, mas principalmente as coisas espirituais? Quanto tempo você gasta? No seu tempo livre, qual é a primeira coisa que você quer fazer? Onde você quer ir? O que você quer fazer no seu tempo livre? Coloca aí tudo isso e vai colocando as respostas e vai refletindo sobre isso. Porque aquilo que você mais faz é o que domina o seu coração. Aquilo que você mais deseja é o ídolo do seu coração. A gente está acostumado a pensar como nos tempos bíblicos, que os ídolos de madeira, estátuas de cerâmicas, em apenas a pessoa fazer, né, sabe, ajoelhar, mas não é isso. E os ídolos que a gente guarda no coração? Aqueles ídolos pequenininhos que a gente não quer dividir com ninguém, ninguém pode saber. Isso pode se tornar um ídolo nosso, meus amados. Aquilo que domina mais a nossa mente e o coração é o Deus do nosso coração e mente. É aquele que nos guia, aquele que nos controla. Então, devemos observar essas coisas. Como diz a revista, como crente em Jesus, precisamos seguir o exemplo de homens e mulheres que sejam semelhantes a Paulo, comprometidos com a verdade, os quais podem afirmar: sedes meus imitadores, como também eu de Cristo. 1 Coríntios 11, 1. O crente pode sim usar a mídia, mas com muita sabedoria. E a pergunta que você deve responder a si mesmo nesta manhã: você tem usado a mídia com sabedoria? Toda vez que você consome um conteúdo, que você vai ver um filme, vai ver uma série, toda vez que você vai usar a sua rede social, você pensa: tudo isso que eu estou vendo, isso é bom, isso é puro, isso é louvável. Eu posso glorificar a Cristo fazendo isso? Pois se você tem consumido tudo, os conteúdos, e achado que você pode viver a sua religiosidade apenas na igreja, quando você está servindo no ministério, e não tem levado Deus em todas as áreas da sua vida, você tem vivido um evangelho de maneira deturpada. Meu amado, Cristo, ele não quer 10% de nós, 15%, 20%. Ele quer 100% de nós. Cristo tem tudo ou ele não tem nada. Ou Cristo é o Senhor da nossa vida ou ele não é nada. Cristo quer tudo em nós. Meu amado, a palavra de Deus nos diz que Cristo morreu e ressuscitou por nós. Não para que vivamos para nós mesmos, mas para que vivamos para aquele que morreu e ressuscitou por nós. Então, nós devemos prestar contas a Ele. A maneira como eu uso a rede social, ou seja, se eu pertenço a Cristo, se meu corpo, a minha vida pertence a Cristo, se eu fui lavado e remido pelo sangue de Cristo, se eu sou nova criatura em Cristo, se eu sou filha de Deus, se eu sou filho de Deus, então a rede social não é minha, é de Deus. Então, os filmes que eu vejo não são meus. Então, a maneira como eu uso meus olhos, minhas mãos, minha mente, meu coração, minhas falas, aonde que eu ando, o que eu vejo, não pertence a mim, mas pertence a Deus. Isso aqui não pertence a mim mesma, pertence a Deus. Você não pertence a si mesmo, você pertence a Deus. Você foi comprado e remido por Cristo. Você foi chamado para ser geração santa, geração eleita, sacerdócio real, povo escolhido por Deus, separado por Deus para testemunhar, para falar do seu reino. Ele que nos transportou, que nos tirou das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz. Nos chamou para vivermos uma vida de santidade e uma vida plena em seus caminhos. Nós vemos aqui no ponto 3, que diz: a igreja pode se utilizar das mídias para pregar o evangelho? Sim, é claro que pode, é isso que a gente está fazendo aqui agora. Diversas igrejas têm utilizado disso. Inclusive, pessoal, quando a Assembleia de Deus foi inaugurada aqui no Brasil,
quando chegaram os missionários, por volta de 1911, em meados dos anos 1915, 1917, 18, eles instauraram ali o jornal. E muitas mensagens, porque não tinha a escola dominical como conhecemos hoje. Estudos bíblicos eram registrados nos jornais. Hinos da harpa, mensagens. As doutrinas pentecostais eram anunciadas pela rádio e pelos jornais impressos. Foi lá criado primeira vez lá no Pará. Depois foi no Rio de Janeiro. Então, a igreja utilizou-se da mídia. A igreja foi abençoada com a mídia. A igreja usou para propagar o evangelho e deu muito certo. Olha onde a gente chegou. Nós estamos em uma plataforma digital e tem sido uma bênção nestes tempos de pandemia. Nos tempos em que as igrejas não podiam se reunir, nós temos utilizado da mídia. Então, nós precisamos cada vez mais de programas que divulgam os princípios bíblicos, pois são eles que podem transformar os corações. E é isso que eu quero falar com vocês, meus amados irmãos. Que vocês não invejem os ímpios ou o que as redes sociais, o que as modelos, moças. Pensa, reflita aí, quantas vezes você foi na rede social, você olhou e se sentiu meio constrangida com o seu corpo, com a sua aparência? Não gostou do que estava vendo no espelho, com baixa autoestima e ficou triste, um pouco com sentimentos depressivos por causa disso, se comparando às outras pessoas. Vocês, moços, que gostam e veem a ostentação dos jogadores de futebol, dos cantores, dos músicos, dos artistas. E eu quero fazer um alerta para vocês. Não sigam esses tipos de pessoas, não sigam esse tipo de público em suas redes sociais. Não compactuem com isso. O que Deus tem para vocês é muito melhor. O que Deus tem para vocês não se compara a estas coisas. Tudo que divulgam é passageiro, tudo que divulgam é uma mentira. A palavra de Deus diz que há caminhos que parecem bonitos e belos, mas nos conduzem à morte. Jovem, como diz Eclesiastes, aproveite a sua vida, faça isso. Mas lembre-se que um dia você prestará contas de todas as suas obras. Por isso, jovens, lembrem-se do seu Criador nos dias da tua mocidade. Não deixem para viver uma vida plena no Evangelho amanhã, porque amanhã pode ser tarde demais. Viva o hoje o Evangelho, viva o agora o Evangelho. Escolha ser diferente, escolha ser um jovem como Daniel, como José, que escolheu não se contaminar com os manjares do rei. E Deus o abençoou poderosamente. O seu caminho será abençoado, será próspero, se você ser fiel ao Senhor em todas as coisas. Não deixe brechas para o inimigo, não deixe brechas para ele colocar coisas na sua cabeça, meus amados. Cristo nos deu redenção por meio do seu próprio corpo, por meio da sua morte na cruz, ele nos trouxe vida. A mídia foi usada para muitos maus, para muitos males. E ainda é usada. Mas que você possa escolher neste dia ser um diferencial na vida das pessoas, ser um diferencial aonde você está. Aproveite dos recursos que Deus te deu para ser um abençoador, para ser um influenciador. Não se acomode com o mundo. Entenda, o que você carrega é o que o mundo precisa. Sabe o que irá transformar o mundo? Sabe o que irá deixar o mundo de fato melhor? É a palavra de Deus. O que irá transformar o mundo é o Evangelho, que é o poder de Deus. O que irá de fato mudar o mundo é o Evangelho. E só iremos conseguir transmitir essa mensagem com veemência, com firmeza, com ousadia, se nós somos cheios do Espírito Santo de Deus. Jovem, sabe como nós não seremos influenciados por essa mídia? Se eu e você, se vocês forem cheios do Espírito Santo de Deus.
cheios da palavra. Como diz em João, em 1 João, filhinhos, eu vos escrevi porque sois forte, porque vencestes os maligno. Filhinhos, eu vos escrevi, pois em vós habita a palavra de Deus. Nós seremos fortes se formos cheios da palavra de Deus. Nós seremos sábios se formos cheios da palavra de Deus. Nós seremos corajosos, valentes para viver o Evangelho se somos cheios da palavra de Deus e cheios do Espírito Santo de Deus. Cheios da unção de Deus. Você irá suportar na sua escola. Você irá viver o Evangelho na universidade, no meio onde você vive, nas mídias que você usa, em tudo que você assiste, você irá viver o Evangelho ousado. Se você for cheio da palavra, cheio da unção do Espírito. Então, dedique-se a buscar as coisas celestiais. Dedique-se a buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Entregue o seu caminho ao Senhor, que o mais Ele fará. Eu gostaria de concluir esta lição e eu te convido a ofertar nesta manhã. Oferte o seu melhor. Mostre gratidão a Deus. Aí está abaixo a conta bancária, está abaixo o Pix, o PicPay. Se você não pode ofertar por esses meios digitais, traga no culto à noite, traga a sua oferta na casa do tesouro. Tudo que nós temos foi o Senhor que nos deu. Foi Deus que nos proveu, pois Ele é o nosso provedor. Que sejamos gratos a Deus em tudo. Que possamos contribuir com alegria e inteireza de coração. Louvando a Deus em tudo, meus amados. Que Deus assim prospere e abençoe vocês, conforme a fé e a oferta de vocês. E eu quero finalizar com você com uma palavra. O que você tem curtido, compartilhado? Por quem você tem sido influenciado? Eu quero te dizer que o roteiro da sua história, quem criou foi Deus. Ele é o diretor, Ele é o roteirista, Ele é o protagonista. Não é você. Nós estamos aqui para revelar a Jesus Cristo. As pessoas à sua volta, meu caro juvenil, têm sido influenciados pelos seus gostos, pelos seus interesses, ou eles têm sido marcados por uma vida diante de Cristo? O que te torna diferente das demais pessoas? Jesus, Ele é o protagonista da sua história? Precisamos de uma desintoxicação de mente e coração. Por isso eu quero deixar um texto para vocês que diz em Romanos 12:2. Não se amodem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Vamos orar então comigo? Senhor, meu Deus maravilhoso, nós te louvamos e te agradecemos por esta oportunidade que o Senhor tem nos dado de aprendermos mais da Tua Palavra. Nós te louvamos porque o Senhor mais uma vez ministrou aos nossos corações. E eu te peço que a Tua Palavra não volte vazia, mas que nesta manhã os juvenis, todos eles, possam tomar uma decisão e uma postura diante de Deus, para que eles vivam uma vida diferente, para que eles não sejam consumidos por essa cultura midiática, Senhor, para que eles não gastem o seu tempo com as mídias sociais, com os seus celulares, seus smartphones, com as suas TVs, meu Pai Celestial. Mas para que eles possam renovar as suas mentes, para que eles possam ter corações transformados, para que Cristo seja inculcado nos corações deles, para que eles possam viver uma vida santa, uma vida piedosa neste mundo, porque o Senhor separou um povo para si, zeloso e de boas obras. Senhor Deus, se há algum coração nesta manhã que está ainda resistente a esta palavra, que o Senhor possa trazer uma transformação,
para que haja quebrantamento, para que haja convicção de pecados, arrependimento, mudança de vida e transformação, Senhor. Para que todos eles, toda esta classe, possa ser cheia do Teu Santo Espírito, para que eles possam ser influenciadores, para que eles possam marcar essa geração perversa. Oh, meu Deus, para que eles possam testemunhar do reino de Deus como sal e luz desta terra, para que eles possam entender o chamado deles, que é glorificar o Teu nome em todas as coisas. Os abençoe em tudo. Ser com eles, Senhor Deus, e os transforme de dentro para fora. De dentro para fora. Gere neles amor pela Tua palavra, amor pela oração, amor por Cristo, amor pela comunhão com os santos, amor pelas coisas celestiais. Gere neles, Senhor Deus, esse caráter de Cristo. Em nome de Jesus, conceda-nos um dia em Tua presença. Conceda-nos uns dias, Senhor Deus, para que possamos ser marcados por uma vida de totalmente entrega a Ti. Ser conosco, Senhor Deus, e nos lembre das recompensas gloriosas e celestiais que nos aguardam, que aguardam a todos aqueles que são fiéis. Em nome de Jesus. Amém.